Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, meu irmão, a você, minha irmã. É um prazer enorme estar partilhando o conteúdo do juízo para o maior número de pessoas possíveis que têm interesse nesse assunto. Eu sempre retomo justamente para que os irmãos que tiverem acesso a esse conteúdo peguem lá do começo, tá bom? Falando sobre o julgamento da casa de Deus, falamos sobre o livro guia, sobre o santuário, sobre o livro memorial. Já falamos sobre o livro das lamentações e dos ais. Falamos sobre o livro da vida, meu irmão, e da vida de Jesus. Então, esses são os tópicos e os temas profundos sobre o juízo. Você faz parte da última geração da igreja no mundo. Então, nós precisamos nos adequar, nós precisamos conhecer um pouco mais, até mesmo para termos mais base para evangelizar, para ajudar outras vidas, outras pessoas a conhecer um pouco mais das Sagradas Escrituras com profundidade, com confiança e assertividade, sem as teologias emergentes e sem essas formas modernas que infelizmente acaba empobrecendo, né? A palavra de Deus diz que nós não devemos tirar os marcos antigos. Nós precisamos respeitar o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós temos também a luz profética da Sr. White e eu não posso deixar de abrir e ler um texto rapidamente com cada um de vocês. Olha esse texto. Antes de ler o texto, quero falar. O tópico de hoje é o livro da iniquidade. Esse é um tópico mais extenso. Eu não vou conseguir finalizá-lo e zerar ele e estender todo o assunto em um único vídeo. Então eu vou estender um pouquinho mais, no máximo uns três vídeos falando sobre o livro da iniquidade. Então, a base está lá em Isaías 65, versos 6 e 7. O que está escrito lá? Vossas iniquidades. Tá ok? Então hoje vamos falar sobre o livro da iniquidade. Qual que é a razão de falar do juízo e do livro da iniquidade? O nosso Pai, o Filho de Deus, derramou o sangue dele para que pudéssemos, mediante a graça dele, ter acesso à salvação. Então, decore essa palavra. A graça se opõe ao mérito, porque o único mérito da graça é de Cristo. As minhas obras de justiça não valem de nada, apenas a obra de Jesus. Mas não se opõe ao esforço que eu devo ter de conhecer a verdade. Eu preciso me esforçar para ser um cristão melhor. E esse é o foco do estudo do juízo e para você entender também o livro da iniquidade. Muitos livros foram abertos na visão de Daniel e de João. E um desses livros se chama o livro da iniquidade. Vamos conhecê-lo? Antes, porém, gostaria de ler porque o centro de todo estudo é Cristo, ok? Essa citação do Sr. White. O amor de Cristo manifestado em palavras e atos encontrará caminho à alma. Delicada coisa é o trato com a mente dos homens. Unicamente aquele que conhece o coração sabe a maneira de levar o homem ao arrependimento. Só a sua sabedoria nos pode dar êxito em alcançar os perdidos. Podeis erguei-vos inflexivelmente pensando, sou mais santo do que tu. E não importa quão correto seja o vosso raciocínio, ou quão verdadeiras as vossas palavras, elas jamais tocarão corações. O amor de Cristo, manifestado em palavras e atos, encontrará caminho à alma, quando a reiteração dos preceitos ou do argumento nada conseguiria. Então, a expressão do amor de Cristo através da nossa vida por outros irmãos, como eu disse em vídeos anteriores, nós temos que atender o órfão e a viúva. O órfão, a ausência do pai. Vamos levar o que? Através do cristianismo, levamos o pai para essas pessoas.
Para as viúvas, elas precisam de um juiz, precisam de um marido. Então vamos levar Cristo, que é o marido da igreja, para essas pessoas que estão em denominações incoerentes com as Sagradas Escrituras. Então isso é muito importante, mas tudo isso com o quê? Com amor. O adorno do amor está em toda a Bíblia e apresentado no Novo Testamento. Teologia bíblica do Novo Testamento, tá bom? Vamos dar continuidade no estudo agora. Abra sua Bíblia em Isaías 65, 6 e 7, eu vou ler aqui e nós vamos dar início. Eis que está escrito diante de mim. O que está escrito diante de Deus? Não me calarei, mas eu pagarei, sim, deitar-lhes-ei a recompensa no seu seio. Tem várias fontes aqui, vários textos paralelos. Depois, para efeito de estudo, podem seguir. Tuas iniquidades, tuas iniquidades e juntamente as iniquidades de teus pais, diz Jeová, os quais queimaram incenso sobre os montes e me blasfemaram sobre os outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Então, o ponto aqui interessante desse texto é eis que está escrito. Todas essas coisas estão escritas onde? Onde estão escrito isso? É o que nós vamos estudar, tá bom? Porque nós estamos falando hoje sobre o livro da iniquidade. Vamos passar para alguns outros pontos para nós entendermos o que é iniquidade. O que é um iníquo? Iníquo. Viu aqui que estava acendendo incensos em altos montes, ou outeiros, ou colinas. Mas não era Deus. Era para falsos deuses. Só existe dois grupos na Bíblia. Os que adoram a Deus e os que adoram a criatura. Esses incensos estavam sendo voltados para a criatura, não para Deus, o nosso Criador. E Deus estava exortando o seu povo referente a isso. Vamos entender o que é iniquidade, meus irmãos. 1 de João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado é iniquidade, meus irmãos. Mateus 7, 23. Abra sua Bíblia em Mateus 7, verso 23. Vamos aprofundar e conceituar o termo iniquidade. Um livro que fala, que está descrito o pecado do povo de Deus e os pecados dos ímpios, ok? Mateus 7, 23 está escrito assim: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, o pecado, a transgressão da lei. Quem é que transgrediu a lei? Aqueles que, infelizmente, não aceitaram a justiça de Cristo e adoram o quê? A criatura em vez do Criador. Mais um texto, Isaías 53, verso 6. Está escrito assim na minha Bíblia, meu irmão. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos nós estávamos perdidos em nossos pecados. Nós não sabíamos o que fazer. Mas a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2,9, eu não posso deixar de ler para vocês, dando uma característica mais natural para esse estudo. 1 Coríntios 2,9, eu vou ler para vocês. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou seja, o que o olho e os ouvidos vê, a gente imagina, correto? Então, Deus está falando sobre a imaginação. Para nós podermos imaginar algo precisa ser possível. E nós não conseguimos imaginar algo impossível. Nós só conseguimos imaginar algo que é possível, que é imaginável. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração. E o coração na Bíblia é a mente, humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
para aqueles que realmente o adoram. E na realidade foi isso. Cristo recebeu toda a iniquidade da humanidade para que pudéssemos nos unir como um povo. E a palavra de Deus ainda continua dizendo nas cartas de Pedro: nós somos separados como uma nação santa, uma raça eleita, um sacerdócio leal a Deus, ao Criador. Então, nós precisamos nos configurar como povo do juízo e conhecer esse livro da iniquidade. Iniquidade, então, é transgressão da lei, é pecado, tá ok? Se você existe ainda um pecado acariciado, como já falei em estudos anteriores, isso pode nos levar a um ponto sem retorno. Precisamos da justiça de Cristo, precisamos realmente entregar toda a nossa vida, não apenas 99%, 100% para Deus. E isso é um trabalho de uma vida toda. Vamos dar continuidade ao estudo, para a honra e glória de Deus. Espero que você tenha entendido. O livro da iniquidade é o livro de registro de pecados, é o livro do registro, tá bom? Continuemos. O livro da iniquidade do povo de Deus. Abriu-se outro livro, no qual achavam registrados os pecados dos que professam a verdade. Testemunhos Seletos, volume 1, página 518. Vamos ver agora, dando continuidade. Este livro contém o registro dos pecados dos cristãos. Abriu-se outro livro no qual achavam registrados os pecados dos que professam a verdade. E este livro contém o registro dos pecados dos cristãos. Sob o cabeçalho geral do egoísmo, vinha uma legião de pecados. Ainda no mesmo livro, Testemunhos Seletos, volume 1, página 518. Iniquidade dos ímpios. O registro dos crimes da iniquidade nas grandes cidades da terra é apavorante. A iniquidade dos ímpios é quase incompreensível. Está no Evangelismo, página 25, tá, meus irmãos, que eu estou lendo aqui. Muitas cidades estão se tornando verdadeiras sodomas à vista do céu. Será que você tem percebido isso? Nós estamos agora, eu estou gravando esse vídeo na véspera de Natal. Eu estou num lugar eu estou num retiro, na verdade, né? Bem afastado da cidade. Mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo nas cidades nesse exato momento? É sodomia ou não é? O aumento da iniquidade é tal que multidões se aproximam rapidamente de uma condição em que, em sua experiência pessoal, ficam de tal maneira que é muito difícil alcançá-las com o vivificante conhecimento da mensagem do terceiro anjo. Essa é a grande questão do povo do juízo. Nós temos que pregar a mensagem do terceiro anjo. Eu vou focar nesse ponto, mas não é o tópico de hoje. Vamos falar sobre o livro da iniquidade. Mas a mensagem do terceiro anjo é o centro do evangelho para cada um de nós que nos caracterizamos como o povo do juízo. Ok? Vamos continuar. Um relatório de pecados. Está escrito no Grande Conflito, página 481 e 487. No tópico lá, no capítulo O Grande Juízo de Investigação. A obra de cada homem passa em revista perante Deus, ao lado de cada nome nos livros do céu estão escritos com terrível exatidão um relatório dos pecados. E lá em Provérbios 18, 21, se você quiser abrir, eu já deixei escrito aqui. A morte e a vida estão no poder da palavra. Existe um ditado popular que diz: a boca professa, fala daquilo que o coração está cheio. Então, vamos entender quais são os detalhes agora, né, de maneira bem sucinta, o que está escrito no livro da iniquidade. Eu enumerei aqui. Vamos lá detalhar. O primeiro detalhe: toda má palavra. Será que tem saído palavras ruins da sua boca ou palavras boas? Toda má palavra é escrito. E nós precisamos pedir perdão, senão fica por lá.
nós precisamos clamar pela justiça de Cristo. E aí, essa justiça vai para onde? Para o livro memorial, que eu já falei, tá ok? Segundo, todo ato de egoísmo. Meu irmão, o egoísmo, o orgulho, a vaidade são portas para todos os outros pecados. Por isso nós temos que buscar ser virtuosos. E a primeira virtude é o quê? Temperança. O que você faz sem a medida certa para as coisas? Lá em Eclesiastes 3:3 diz que tem tempo para tudo. Tempo para tudo. Agora, se nós não temos a medida certa para cada coisa, infelizmente nós vamos se tornar o quê? Egoístas. E aí, a próxima virtude seria o quê? A fortaleza. Será que você consegue manter um nível do caráter de Cristo sozinho? Não, nós precisamos da fortaleza de quem? E da temperança de quem? De Cristo. Em todo o processo, nós precisamos de Jesus para alcançar santidade. 3. Todo dever não cumprido. Era para ter feito, e aqui estou falando para o povo de Deus, tá bom? O povo de Deus tem um dever, não cumpriu esse dever, está escrito. Do povo coletivo, parcial e pessoal. O próximo, todo pecado secreto. Eita, meu irmão. Todo pecado secreto. Deus sabe de todas as coisas. Nada é oculto aos olhos de Deus. Uma certa feita, uma amiga no serviço perguntou para mim. O nome dela era Natália, abençoada. Ela veio perguntar para mim, Rogério, é verdade que Deus vai me julgar e vai falar sobre todos os meus pecados ocultos e secretos? Naquele momento eu não tinha essa profundidade que eu tenho hoje, eu não conhecia o livro da iniquidade. Mas segundo o que a Bíblia diz, sim, serão revistos toda a nossa vida. Só entrará no céu aqueles que realmente adquiriram o caráter de Cristo e buscaram, trabalhar para o Senhor. E ela ficou triste, mas ela esqueceu do sangue do Cordeiro. Existe outro que está conosco nesse deserto, e é Cristo. Devemos buscá-lo enquanto há tempo, ok? Todo artifícios e hipocrisia, toda artifícios de hipocrisia. Está em 2 Coríntios 11:26. Vamos nos aprofundar nesse ponto para entendermos que artifícios são esses de hipocrisia. 2 Coríntios 11:26. 2 Coríntios 11:26 está escrito, meus irmãos: em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns e muitas vezes em frio e nudez. Pegando aqui o contexto, nós não podemos usar artifícios hipócritas para querer se autopromover, E como eu falei ontem, no livro Memorial, que ninguém consegue testemunhar Cristo sozinho, uma pessoa só. Existe outro ditado, uma andorinha só não faz verão, ok? Continuando aqui. O amor não seja fingido. Nossa, difícil, né? Infelizmente, muitos de nós, por traumas da vida e outras coisas mais, não quero usar de psicologia aqui nem de hermenêutica, só estou querendo dizer que às vezes nos mascaramos, somos algo no meio do povo de Deus, mas em casa nós somos verdadeiros demônios. E eu me incluo nesse aspecto, porque eu também sou fraco e sou frágil, mas devemos clamar para que Cristo mude a nossa personalidade em tudo, em todos os aspectos, tá bom? 6. Advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas. Está escrito no livro da vida. No livro da vida não, no livro da iniquidade, perdão. 7. Momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas para o quê? Para evangelizar. Está escrito no livro da iniquidade. Influências exercidas para o mal, juntamente com os resultados de vasto alcance. E aqui eu falo sobre a igreja moderna, carismática, renovada, evangélica, não tradicional, porque
porque isso é do século passado. Utiliza o quê? De fontes alternativas que acaba empobrecendo e deixando a mente das pessoas carentes da verdade. Então, nós vivemos uma igreja em estado de sentimentos, onde ela mede a fé dela por sentimentos e não pela verdade da palavra. Então, muitos desses líderes e cabeças estão permitindo que esses registros estejam escritos lá no livro da iniquidade, usando a sua influência para encher a igreja, mas com mentira, não com a verdade. Esse é o grande detalhe aqui para o povo de Deus, ok? Mas existe outro tipo de influências também. Eu foquei na igreja, mas existe outras influências que está escrito no livro da iniquidade. Influências exercidas para o mal, tudo que é mal, tá bom? Agora vamos focar nesse aspecto influência. Será que eu quero me tornar um influenciador aqui? Não. Eu quero que você estude a palavra, eu quero que você estude o espírito de profecia, busque a sua fé, viver a sua fé sincera com a verdade e seja um instrumento da verdade. Permita trabalhar para Jesus, independente do que ocorra, pregando a verdade. A verdade é Cristo, o caminho, a verdade e a vida, ok? Influência. Muitos há que temerão enfrentar no tribunal de Deus os resultados de sua influência somente pela graça de Deus e que podemos utilizar sabiamente esta dádiva. Então, a minha influência exercida para o mal, como foi dito antes, e muitos há que temerão enfrentar no tribunal de Deus os resultados de sua influência. Essa parte eu gosto de falar com os irmãos na igreja. O seu vizinho, a sua vizinha, os seus irmãos, os seus amigos de trabalho, tudo. Você influencia todos eles. Você está ligado a todos eles. Por isso que o nosso testemunho não pode ser de uma pessoa só. Existem pessoas de olho em você, meu irmão e minha irmã. Existem pessoas que sabem a hora que você acorda, a hora que você levanta, estão te observando. Então isso é o quê? Você tem um grau de influência na vida dessas pessoas. Então, você vai pagar por isso, porque você está usando essa influência não para encaminhá-los, mas para desencaminhá-los. E aí está escrito no livro da iniquidade. Nossas palavras, nossos atos, nosso traje, nosso procedimento, até a expressão fisionômica tem sua influência. Da impressão assim feita dependem consequências para o bem ou para o mal, que ninguém pode computar. Até a maneira com que você sorri, a maneira como que você lidar com as pessoas, o seu temperamento, o seu comportamento, a sua cortesia, tudo isso faz diferença na influência na vida de outras pessoas. Momentos desperdiçados. Vamos dar uma olhada aqui. Em momentos desperdiçados, eu vou pegar aqui a apostila. Eu vou ler aqui essa parte para vocês. Olha o que está escrito. O mundo acha-se inundado de novelas. Daqui é a conclusão, tá bom? Vou até aumentar aqui. Isso está em Momentos Desperdiçados em Testemunhos Seletos, volume 1, página 237 e 238. O mundo, o sistema do mundo, acha-se inundado de novelas de toda sorte. Algumas não são de natureza tão perigosa como outras. Eu vou te dar uma continuidade aqui. É isso, tá aí. Umas são imorais, baixas e vulgares. Novelas. Pode ser filmes, pode ser seriados, pode ser programas, pode ser jogos, pode ser uma piada, pode ser o que for. Outras revestem-se de mais refinamento. Todas, porém, são perniciosas, venenosas, perigosas em sua influência. E isso está sendo escrito no livro da iniquidade. E pecais contra Deus em assim empregar o tempo que devia ser passado em devoção a Ele. Está escrito no livro da iniquidade. Separou o tempo para se absorver das coisas iníquas, que está sendo influenciada para o mal. E esse tempo, está escrito, deveria ser usado para se consagrar a Deus. Está escrito no livro da iniquidade. Amanhã continuaremos falando sobre outros tópicos. Vou adiantar aqui o que nós vamos falar. Vamos falar de anjos ministradores,
de Satanás, e Satanás também tem um registro, tá bom? Anota os atos vis, faz zombaria, vamos falar sobre pecados secretos, e se pudesse correr o véu, e essa parte interessante, concluo aqui, se nós pudéssemos ver o quanto Satanás trabalha para nos desencaminhar, a nossa vida seria outra. Tá bom? Deus te abençoe e te guarde, e amanhã continuaremos com esse estudo em nome de Jesus. Amém.